Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje foi dia de muita discussão, dia de muita polêmica no Judiciário Paraibano, porque foi a escolha do novo presidente, depois de muitos embates jurídicos nos bastidores, inclusive decisões do CNJ, decisões do Supremo Tribunal Federal. O Pleno do TJ se reuniu hoje pela manhã. Foram momentos em que houve muita discussão por parte dos desembargadores que formam o Colégio Eleitoral. O Tribunal de Justiça é formado por 19 desembargadores e 11 estavam presentes. E eles decidiram encaminhar a votação da nova mesa diretora. Depois de muita polêmica, a sessão foi presidida pelo atual dirigente da mesa diretora, o desembargador Marcos Cavalcante. E foi depois de muita discussão e alguns recursos que foi escolhido o novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Com 10 votos, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho foi eleito para o biênio 2017-2018. Uma missão árdua para enfrentar, tentar pacificar esse tribunal. Esse é meu objetivo maior. E eu quero deixar claro para a população em geral que, na verdade, eu só enfrentei essa disputa porque não se chegou a uma composição. A minha ideia era que o desembargador Márcio fosse o presidente, porque ele era o mais antigo dos três que estavam concorrendo. Mas não se chegou a uma pacificação. Minha primeira proposta foi uma reunião com todos os desembargadores para a gente tentar trazer esse tribunal a uma paz. Já que o senhor disse que não estava nos seus planos, o senhor já consegue pensar qual é a meta, qual é o principal objetivo do senhor à frente do tribunal? O principal objetivo, primeiro, é dar continuidade aos projetos que certamente já foram planejados pelo desembargador Marcos Cavalcante. Inclusive é um princípio importante na administração, que é a continuidade administrativa, e depois me inteirar bem do que tem e criar novas ideias. Eu tenho uma posição muito tranquila de ouvir as ideias, de procurar ver o que é efetivamente bom para trazer para esse tribunal. Inclusive hoje a eleição por pouco não aconteceu, né? Nós tínhamos duas decisões conflitantes, aliás, três. Uma do ministro Teori Zavascki determinando o cumprimento da decisão dele, que era uma nova eleição. Posteriormente, um pedido de providências no CNJ, do desembargador Saulo, onde ele pedia a suspensão dessa eleição, e o CNJ, o relator, o conselheiro Bruno, ele determinou o arquivamento de plano. E no decorrer da fundamentação, ele deixa claro que essa matéria é para ser resolvida e é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. E logo em seguida veio um mandado de segurança do desembargador Fred, pedindo a suspensão da eleição sob o argumento que estaria viajando e que nesse período não poderia se realizar. Houve uma exceção de impedimento da desembargadora, porque ela é parte integrante da reclamação. Houve também um argumento trazido numa petição feita pelo meu advogado, no sentido também da incompetência absoluta da desembargadora, mas mesmo assim é uma questão de entendimento, ela interpretou que a matéria era outra e deu a liminar. As decisões têm que ser respeitadas, mas aí na ponderação de valores entre as decisões que já mencionei e a decisão da desembargadora Graça, o tribunal, na sua maioria, entendeu que deveria prevalecer a decisão do ministro Teori Zavascki, que determinava o cumprimento. Tá aí, por conta dessa decisão do ministro, a eleição foi realizada, foram 10 votos. Primeiro, o Pleno se reuniu para definir se acataria a decisão ou não. Por 10 votos contra 1, foi acatada a decisão. Depois, o Pleno voltou a discutir a eleição propriamente dita. E quem seria o presidente? Joás de Brito Pereira foi eleito por 10 votos e uma abstenção. Para a vice-presidência, o escolhido foi o desembargador Benedito da Silva e o José Benedito.
e o corregedor será José Aurélio, o corregedor. Então ficou assim a mesa diretora do Tribunal de Justiça. O Judiciário Paraibano tem nova direção. A posse deve ocorrer no início do próximo ano. Joás de Brito Pereira é de uma turma jovem de juristas paraibanos. E, como ele disse no início dessa entrevista ao repórter Simon Cavalcante, da TV Correio, o seu maior desafio agora é buscar a unidade dentro do próprio Tribunal de Justiça. Essa eleição foi, de certo ponto, um pouco traumática para os desembargadores, para os operadores de direito, porque o Pleno foi dividido em grupos, numa disputa interna pela presidência, pelos principais cargos da mesa diretora. Tanto é assim que dos 19, 11 participaram, 8 se ausentaram, não concordando, dando sinais de que não concordavam. E desse 11, um votou contra e se absteve nas duas votações que aconteceram hoje no Tribunal de Justiça. Lá em Brasília, o tempo está meio parado no parlamento, mesmo assim, com Brasília quase esvaziada por causa do recesso para as festas de fim de ano, ainda tem parlamentar trabalhando. O deputado federal Hugo Mota está aproveitando estes últimos dias de 2016 para tentar recursos para o Estado. Ontem, o encontro foi com o ministro dos Esportes. Olá, amigos de Patos, estou aqui com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, para levar uma grande notícia para o nosso município. Apenas poucos centros de iniciação ao esporte foram garantidos para terem as suas obras continuadas no ano que vem e Patos foi uma dessas cidades contempladas aqui pelo ministro. Eu quero agradecer ao ministro Leonardo Pisciani a atenção para com o nosso município. Eu quero dizer à população de Patos, a população da Paraíba, dizer que é uma satisfação receber aqui o deputado Hugo Mota e que nós, muito em breve, estaremos reiniciando a obra do Centro de Iniciação ao Esporte de Patos. Esse é um investimento importante que permite a prática de muitas modalidades e da iniciação ao esporte, sobretudo aqueles que mais precisam. Então é uma satisfação poder atender a cidade de Patos com esse grande amigo que é o deputado Hugo Mota. Aí o ministro dos Esportes, Eduardo Pisciani, é do Rio de Janeiro e ele é do PMDB, do mesmo partido do deputado Hugo Mota. E outro ministro anunciou que estará na Paraíba no início do próximo ano. Trata-se de Mendonça Filho, ele que é do Democratas e é o ministro da Educação. Ele atende um convite do deputado federal Efraim Filho. Efraim Filho, inclusive, postou nas suas redes sociais a confirmação dessa visita do ministro da Educação aqui na Paraíba. Ele deve ir ao interior do estado porque ele vem anunciar a inauguração, a construção de um centro do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, lá em Santa Luzia, na região do deputado federal Efraim Filho. Será essa construção desse novo equipamento de educação, Efraim Filho considerou uma vitória importante para toda a região do Vale dos Espinharas, principalmente daquela região de Santa Luzia. Dia 28 de janeiro é a data agendada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, para fazer essa visita aqui à Paraíba e anunciar esses investimentos. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco do 27 segundos. Eu trago mais informações para você, especialmente em relação à disputa pela mesa diretora da Câmara Municipal. Teve movimentação hoje, não teve votação, mas movimentação nos bastidores dessa disputa pela mesa diretora da Câmara Municipal. Teve sim, você confere daqui a pouquinho. De volta com 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Mais um escândalo no país, agora envolvendo as teles. Um projeto de lei com o apoio do Ministério das Comunicações, sob o comando de Gilberto Kassab, pode dar às empresas de telefonia bilhões de reais em patrimônio e mais, o perdão de dívidas no valor de 20 bilhões de reais. Um prejuízo enorme para o Brasil no momento em que enfrentamos uma das piores crises. Dá para ver, mas só aqui na Avenida Paulista, a mais famosa de São Paulo, existem quilômetros de cabos cruzando prédios e calçadas que garantem o funcionamento de telefones e computadores usados por milhares de pessoas. São as operadoras de telefonia que fornecem o serviço
E são elas que podem receber de bandeja do governo federal um presentão. Um não, dois. O primeiro é o perdão das dívidas de multas. São punições por má prestação de serviços ou não cumprimento de metas. O valor passa dos 20 bilhões de reais. São multas que nunca foram pagas. O outro presente é ainda mais generoso: a transferência para as empresas de todo o patrimônio relativo à telefonia no país. Ou seja, as empresas vão ganhar, em troca de investimentos ainda não definidos, diversos bens valiosos, como redes de cabos, imóveis, antenas, torres, carros e outros equipamentos, que por contrato deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Uma benesse que pode superar 80 bilhões de reais, dinheiro dos cofres públicos. Se o Estado está falido e não tem condições de garantir direitos básicos como educação, saúde e previdência, por que ele vai entregar 80 bilhões? Se o Estado está falido, ele tem que valorizar o que ele tem e não depreciar. A bondade do governo seria uma recompensa pelos sofríveis serviços prestados? 3 empresas dominam hoje 85% do mercado de telefonia: Oi, Claro e Vivo. As 3 aparecem em posição de destaque no ranking de reclamações de consumidores no Procon de São Paulo. O projeto de lei foi encaminhado pelo Ministério das Comunicações e aprovado em tempo recorde pelos deputados. Não houve possibilidade de discussão. O consumidor, mais uma vez, infelizmente, vai pagar o pato e já está sendo penalizado com um serviço de má qualidade e um dos mais caros do mundo. Esta não é a primeira polêmica envolvendo o Ministério de Gilberto Kassab. O ministro pode ceder à pressão das operadoras de telefonia, que estão interessadas em adiar o desligamento do sinal analógico de transmissão das TVs brasileiras, o que vai provocar um grande prejuízo à população, que ficará sem um sinal de qualidade. Se passar também no Senado, a lei desobriga ainda as teles a manter orelhões em cidades e vilarejos no interior do país. E isso, na prática, vai tirar da população mais pobre o direito de se comunicar. Tudo para beneficiar as operadoras. Todo o sistema de transmissão de voz e dados depende da rede de cabos. Até as antenas de telefone celular são ligadas aqui embaixo aos cabos de fibra ótica. Além de valiosa, a rede é importante para a soberania do país, para que os dados não caiam em mãos erradas. Por isso, para muitos especialistas, jamais deveria ficar sob controle de poucas empresas privadas. 2 das 3 grandes operadoras têm donos estrangeiros. A Vivo é da Telefônica da Espanha e a Claro do mexicano Carlos Slim. Ou seja, não há brasileiros cuidando do interesse dos brasileiros. Da forma que parece que esse projeto está entrando, ele pode ser muito danoso para o Brasil, porque entregar da forma que parece que esse projeto está entregando bens públicos para entidades privadas é algo muito temeroso. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, é um dos maiores defensores da nova lei, que pode causar um grande prejuízo ao Brasil. Numa legislação mais moderna, mais adequada, que permitirá às concessionárias, às empresas, aos investidores, mais confiança no futuro do país. O apoio ao projeto levanta dúvidas, já que o atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Borges, que entre 2012 e 2013 foi diretor de estratégia da operadora Oi. A empresa é a maior interessada na aprovação do projeto. Afinal, deve 65 bilhões de reais. Destes, 11 bilhões são de multas não pagas à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Com a nova lei, ganharia um belo fôlego nas contas. A operadora já fez investimentos polêmicos. Em 2005, comprou parte da Game Corp, empresa que tinha como sócio o filho do ex-presidente Lula, Fábio da Silva, o Lulinha. A pressa de políticos e empresários surtiu efeito e o presentão para as teles deve chegar antes do Natal. Senadores tentaram na última sexta-feira impedir que o projeto fosse para a sanção do presidente Temer, mas teriam perdido o prazo e o requerimento foi negado.
O Palácio do Planalto confirma a informação, mas não informou a data em que o presidente deve sancionar o projeto. Senadores de oposição informaram que vão entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o projeto de lei que muda o modelo de telecomunicações. É um projeto polêmico, muito polêmico, e pelo que está detalhado nessa matéria publicada nacionalmente, é um projeto que interessa diretamente as empresas de telefonia. Os prejuízos, como sempre, vão ficar para os cofres públicos e para o consumidor brasileiro. O consumidor que já é tão maltratado pelas operadoras de telefonia. Tanto é assim que as maiores queixas nos setores de reclamações de consumidores estão justamente com essas empresas de telefonia, principalmente telefonia móvel, né? Hoje ninguém fala mais de telefonia fixa, a telefonia móvel, os celulares, tablets, smartphone já dominam a comunicação em todo o país. Vamos voltar a falar aqui de outra polêmica, outra disputa por mesa diretora, dessa vez no Legislativo, mas na Câmara Municipal, no Legislativo aqui de João Pessoa. Essa disputa na mesa da Câmara tem rendido muito assunto nos bastidores. Hoje pela manhã, o vereador Marcos Vinícius, do PSDB, protocolou o registro da chapa que concorrerá na reeleição. Ele vai disputar como presidente e terá o vereador Lucas de Brito, do PSL, como vice. O documento foi assinado por 20 parlamentares. Ainda nos bastidores também se fala sobre uma possível desistência do atual presidente Durval Ferreira da disputa. Essa é uma decisão muito pessoal do vereador Durval e fica difícil você fazer qualquer tipo de análise, de ponderação a respeito de um posicionamento muito individual de qualquer parlamentar. Eu acredito que a maioria consolidada poderá levar o vereador Durval a fazer uma reflexão a respeito da viabilidade ou não de sua candidatura. Repetindo que todos os vereadores que integram o grupo, que hoje está com Marcos e com João Corujinha, têm um maior respeito, profunda admiração pelo vereador Durval Ferreira, mas por uma questão de respeito à democracia e, sobretudo, de atendimento ao recado que nos foi passado nas urnas, é preciso que haja renovação, mudança, oxigenação na Câmara Municipal de João Pessoa. Pela primeira vez, uma Câmara paritária, composta de situação e oposição, a oposição sendo a vice nas duas mesas, com Lucas de Brito na primeira e Léo Bezerra na segunda, ou seja, não é uma aliança de projeto político, é aquilo que eu sempre coloquei, né? Uma mesa eclética, um colegiado que vai levar em conta todas as forças políticas da Câmara. Pois é, essa disputa também tem reflexo na Assembleia, por incrível que pareça, porque tem uma peculiaridade nessa história. Vários deputados hoje já passaram pela Câmara Municipal de João Pessoa. Um deles é Evásio Bezerra, pai do atual vereador Léo Bezerra, o mais votado nas eleições municipais deste ano. Evásio Bezerra, que fez sua carreira política, como eu disse, na Câmara de João Pessoa como vereador, falou sobre a sucessão da mesa diretora na casa de Napoleão Laureano. O filho dele, Léo Bezerra, é um dos que defende o fim da era Durval Ferreira e o Evásio acha que Durval deveria abrir caminho para outra geração de novas lideranças políticas. Ao meu ver, o atual presidente, o vereador Durval Ferreira, que fez um grande trabalho, em quem votei por 2 vezes, ainda na condição de vereador na Câmara de João Pessoa. Eu acho que na eleição do Durval todos contribuíram, o colegiado, mas efetivamente, diretamente, quem mais contribuiu foi pela ordem Marcos Vinícius e eu. Nós fizemos uma grande articulação para guindar Durval à condição de presidente. São 10 anos, eu acho que de bons serviços, relevantes serviços prestados à Câmara de João Pessoa, mas acho que tem hora para tudo, e a hora de Durval, ao meu ver, passou. E tenho feito algumas análises, tenho acompanhado, tenho conversado muito com meu filho, não pode ser diferente, e quero crer que Durval já tenha reconhecido que não tem condições de disputar a prefeitura. Mas, ao meu ver, a Câmara de João Pessoa Sucessão, quero crer que ele já reconheça, até com a experiência que ele tem. Mas, ao meu ver, Marcos não vem tendo, eu quero crer que o respeito que deveria ter do Executivo. Alguns secretários, não sei se com
o aval do prefeito Luciano Cartacho, mas tem insistido, reiterado, para que Durval se mantenha candidato ou até especulando outros nomes. Quero crer que Marcos, ao longo de sua trajetória e de bancada de apoio ao prefeito Luciano Cartacho, jamais criou qualquer problema, foi seu secretário, mas a verdade é que é um sentimento pessoal. É um sentimento que há uma certa resistência à candidatura de Marcos e nós lamentamos profundamente. Cartacho está sendo leal com Marcos Vinícius? Não, aí não vou fazer esse tipo de leitura. Quem tem que fazer essa leitura é o vereador Marcos Vinícius, o seu agrupamento político. Agora, ao meu ver, faltam forças a Durval para um enfrentamento direto com Marcos. Ao meu ver, faltam forças, faltam elementos, até porque Durval ainda está no poder. É diferente. E Marcos conseguiu conquistar uma maioria com integrantes da bancada do governo e da bancada de oposição. Essa que é uma realidade que nós não podemos fugir. Mas nós sentimos algumas escaramuças, principalmente de alguns secretários, tentando aí torpedear a candidatura de Marcos, ao meu ver, já consolidada pela maioria esmagadora dos vereadores que assumirão em 1º de janeiro. Então fica assim, vamos atualizar a situação na Câmara Municipal de João Pessoa. O vereador Marcos Vinícius tem o apoio de 20 vereadores, inclusive ele mesmo, o próprio Marcos, subscreveu esse documento. São 20 vereadores. O que é que essa articulação de Marcos Vinícius tem feito? Ele quer se eleger presidente e no mesmo dia convocar uma sessão extra, modificar o regimento, convocar uma sessão extra e eleger a mesa do biênio seguinte, que teria como presidente o vereador João Corujinha, do PSDC. Então, com isso, estariam feito o compromisso de 2 mesas ecléticas, com a participação de vereadores da oposição e da situação. O vereador Durval Ferreira afirma que não pensa em desistir, mas já vem conversando com alguns vereadores. Nos bastidores há muita movimentação para o lado de Durval também, e a ideia era atrair ou Pedro Coutinho, do PHS, ou João Almeida, do Solidariedade, para que um dos dois pudesse retirar apoios já anunciados a Marcos Vinícius. Mas está muito difícil essa situação para o grupo do atual presidente, porque Marcos Vinícius já fechou esse acordo, esse documento assinado ratifica esse apoio. Ele se reúne constantemente com esses 19 vereadores, seja em café da manhã, jantar, encontros de confraternização, e ele quer levar essa situação até o dia da eleição, no dia 1º de janeiro, quando a Câmara se reúne, decide as eleições e deve elegê-lo presidente para os próximos 2 anos e eleger João Corujinha para o 2º biênio da futura legislatura. Aí ele terá o apoio, ele continua tendo o apoio do prefeito Luciano Cartacho, mas Luciano preferia uma unidade, uma fusão dessas 2 chapas, Durval e Marcos Vinícius, com um só candidato e talvez até os dois, um para o 1º biênio, o outro para o 2º biênio. Mas não há acordo porque nenhum dos dois abre mão de suas respectivas candidaturas. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida pela RCTV com o 3º bloco do 27 segundos. Fique ligado. De volta com 27 segundos pela RCTV, senadores se mobilizam para impedir que o governo sancione a lei que pretende dar às empresas de telefonia bilhões de reais de patrimônio do país, além do perdão de dívidas. O projeto de lei teve o apoio do Ministério das Comunicações, que é comandado por Gilberto Kassab, e vai causar um prejuízo de mais de 100 bilhões que vai para a conta dos brasileiros. É o escândalo das teles. Três senadores apresentaram recursos contra o projeto de lei que beneficia as operadoras de telefonia, mas todos foram negados por supostas irregularidades regimentais, como a falta de assinaturas de parlamentares.
A senadora Vanessa Graziotin discorda. Ela diz que apresentou toda a documentação exigida e dentro do prazo. Fiz absolutamente tudo dentro da norma. Os senadores que estavam em Brasília assinaram fisicamente, os que estavam fora. Conversei com todos eles que determinaram os seus gabinetes que no requerimento fossem colocadas as assinaturas eletrônicas, ou seja, se utilizam de um subterfúgio para aprovar uma lei que certamente no plenário não seria aprovada. Os senadores esperavam que, com o recurso, o projeto fosse debatido em plenário e não aprovado apenas pela comissão, que em tempo recorde deu aval favorável ao projeto, sem que a população fosse ouvida. A minha preocupação é a aprovação de um projeto como esse, sem que a Casa, o Congresso, tivesse tido o devido tempo para a discussão de uma coisa tão importante e que pode causar tantos prejuízos para a população brasileira. No mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, os senadores alegam que houve ato ilegal e abusivo do Senado, que não se trata de matéria de menor importância, e sim de uma mudança radical. O documento afirma que o assunto foi tratado com irresponsabilidade e mostra a pressa com que tudo aconteceu. Em 30 de novembro, o projeto foi lido. Em 1º de dezembro, foi apresentado o relatório e 5 dias depois, houve a votação e aprovação. Isso é um crime contra o Brasil, contra a segurança nacional. Passa a ser propriedade de um grupo empresarial que pode vender amanhã para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. O grande avalista do projeto é o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. Que irão trazer ao país a oportunidade de receber aproximadamente 50 bilhões de reais de investimentos, que vão gerar empregos e, mais do que isso, vão gerar a oportunidade do brasileiro, do consumidor, contar com uma melhor qualidade dos serviços prestados. O atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Miller Borges, que foi, até pouco tempo atrás, diretor de estratégias da Oi, a mais endividada das operadoras. Com as manobras que evitaram a votação em plenário, o projeto que dá um presente bilionário às operadoras de telefonia pode ser sancionado pelo presidente Michel Temer. O que está em jogo é o sistema de telefonia fixa, que hoje é uma concessão. Com a nova lei, as empresas não terão mais o compromisso de levar telefonia para todos os municípios brasileiros, o que pode deixar pequenas cidades sem comunicação para os mais pobres. Outro ponto polêmico é o perdão das multas que as operadoras receberam ao longo dos anos e nunca pagaram. São punições por mau atendimento ao cliente e falhas na prestação de serviços. A soma é de 20 bilhões de reais. A nova lei também prevê a doação de todo o patrimônio de telefonia que foi emprestado na época da privatização para que não houvesse interrupção nos serviços. São prédios como este, na valorizada região da Avenida Paulista, que deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Equipamentos, antenas, torres de transmissão e a rede de cabos ainda fazem parte do pacote de benesses entregues de bandeja para as empresas. O governo avalia o patrimônio em 20 bilhões de reais, mas o Tribunal de Contas da União estima bem mais, acima de 100 bilhões. Em troca, as operadoras se comprometeriam a investir o valor, mas não se sabe como nem onde. Ele diz de forma muito breve que esses recursos vão ser investidos em redes de banda larga. Ora, mas de que forma? Quais lugares? Que tipo de rede? O montante que as operadoras vão receber é tanto que daria para cobrir com folga um rombo da Previdência este ano, ou custear o programa Bolsa Família por 4 anos. O projeto, que foi aprovado às vésperas do Natal e no meio de uma grave crise econômica, seria um presentão para a operadora Oi. A empresa tem um rombo nas contas de 65 bilhões de reais e está à procura de um comprador. Enquanto isso, as operadoras não se preocupam com o que pode realmente ajudar a população, como, por exemplo, acelerar o desligamento do sinal analógico de TV, o que levaria a uma imagem de mais qualidade à casa dos brasileiros. É uma conta muito favorável às operadoras e só a elas. Será que o governo de alguma forma recupera isso na forma de impostos?
se nem as multas eles pagam? Isso é uma conta que não fecha, uma explicação que não satisfaz a ninguém, porque as operadoras ganham, exploram o serviço de telefonia, ganham muito dinheiro e, mesmo assim, não conseguem atender bem aos consumidores. Esse plano, esse novo projeto para a telefonia no país deve ser apreciado de uma forma da mais detalhada possível, para que o consumidor realmente ele não tenha prejuízos mais do que já tem. E outra, as operadoras têm que pagar essas multas, são bilhões de reais, um prejuízo incalculável para os cofres públicos, o país passando pela mais grave crise talvez de sua história recente, e a gente vê essas multas todas indo pelo ralo. As operadoras não conseguem pagar sequer essas multas. O governo também deixa de arrecadar esses impostos com essas promessas de novos investimentos, mas que não saem do papel. Não ajuda de jeito nenhum as operadoras, não ajuda de jeito nenhum os consumidores, os clientes, que são os mais prejudicados nessa história toda. Falei em ano de crise e todo mundo está se programando para cortes, para ajuste em 2017, porque não vai ser muito diferente do que nós assistimos em 2016, infelizmente. O Estado também é da mesma forma. A Secretaria de Planejamento é aquela responsável pela previsão das despesas do governo para o próximo exercício financeiro. E o secretário estadual da pasta, Valdson Souza, falou sobre o congelamento de salário dos servidores para os próximos anos e os projetos que podem ter andamento para reduzir ainda mais os custos. Não é o momento para se tratar disso. A gente está fazendo o arroxo, o papel e a tarefa de casa que nos foi colocada desde o ano de 2015. É isso que o governador tem defendido. As reduções já foram bastante significativas nos encargos gerais, na manutenção inclusive da folha, inclusive sem crescimentos, é importante dizer isso. E a gente não pode pensar nesse ano que a gente vai ter excesso de receita. Não terá excesso de receita para fazer qualquer que seja o ajuste salarial e não dá para a gente trabalhar nessa perspectiva. O estado da Paraíba está entre os estados que têm equilíbrio fiscal e a gente pretende manter. A gente vai ter que fazer, obviamente, essa condução nesse ano. Secretário, o governador fez um acordo com o governo central, com Michel Temer, para fazer ajuste nas contas públicas. Vai haver um pacote de medidas a ser enviado para a Assembleia no início do próximo ano? Vamos discutir sim com o governador. Essa semana ainda, acredito, dependendo da agenda dele, as medidas necessárias e os impactos, né, da emenda constitucional 95, que foi aprovada lá no Congresso, para a Paraíba. Então, nós temos algumas legislações aí vigentes, a emenda constitucional 94, que trata de precatórios, a 95 do teto dos gastos, e outras que virão, né, que a gente não tem ainda a liberação dos textos, como a da Previdência, a gente não tem ainda a clareza de como o Congresso vai concluir aquela votação e se haverá modificações para que a gente possa, diante do Senado de cada estado, acompanhar ou não. Aí, o governo do estado também se preparando para os cortes de gastos. O secretário de Planejamento, Valdson de Souza, foi muito claro. O governo estuda, sim, enviar propostas falando desses cortes, desses ajustes, detalhando como é que isso será aplicado aqui no estado, já no início do próximo ano, na próxima legislatura. A Assembleia Legislativa retorna em fevereiro e terá um novo presidente, que é aliado também do governador, que é o deputado Gervásio Maia Filho, do PSB. Ele vai assumir esses 2 últimos biênios da atual legislatura. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida, falando também de obras que estão sendo entregues pelo governo do estado. Já está quase no final o programa de rodovias implantadas pelo governo do estado para ligar todos os 223 municípios paraibanos para o asfalto. Daqui a pouquinho, o diretor do Departamento Estadual de Rodagem, Zélio Cunha Lima, faz um balanço desse programa aqui no estado. Fique ligado, a gente volta em seguida. De volta com 27 segundos, o governo do estado encerra o ano totalizando a entrega de mais de 100 rodovias e com a previsão de pavimentar todos os acessos a municípios ainda no primeiro semestre de 2017. A gestão do governador Ricardo Coutinho já investiu mais de R$1 bilhão em estradas.
O governador inaugurou a 47ª rodovia. Então eram 54, está faltando 7 rodovias. Dessas 7 rodovias estão todas em obras, algumas não inauguramos, o governador não inaugurou esse ano, provavelmente por falta de agenda. Então no começo de janeiro, o governador está inaugurando, a exemplo de Santo André, que estão terminando a finalização, a Vierópolis, Alcantil. Então as 7 cidades que estão em isolamento, o governador até fevereiro, março está entregando toda a população, então não ficará mais nenhum município isolado, todos os municípios fazendo parte do mapa rodoviário do estado. Em 6 anos foram inauguradas e entregues quantas rodovias? Em 6 anos o governador entregou ontem a rodovia 306, que é a rodovia que liga Santana da Mangueira a Mandaíra, uma rodovia muito importante, que estão sendo chamada Rodovia do Desenvolvimento, que liga aquela região de Piancó a região de Princesa Isabel, com um olhar voltado para aquela parte do Pernambuco, aquela parte rica de Pernambuco, onde irá ser feita essas transações comerciais entre o Vale do Piancó e Pernambuco. Então o governador inaugurou ontem, foi a 109ª rodovia entregue à população. Tem ideia de quanto já foi investido nesses 6 anos só em rodovias? Esse ano foi investido mais de R$1 bilhão, 1 bilhão e 100 aproximadamente, com sendo executado mais de 2 milhões mais de 2 mil quilômetros de rodovia. Então, no final do governo, em 2018, está previsto que o governo vai entregar mais de 2.500 quilômetros de rodovias. Claro que com todas essas rodovias prontas, há também um custo de manutenção de todas essas pistas. Aí o DR calcula quanto é que gastará por mês para manutenção? O DR, ultimamente, inclusive já fez uma licitação e já está sendo executado, e nós estamos executando um programa chamado Estrada Segura. É uma empresa, nós dividimos, o DR foi dividido em 4, o Estado foi dividido em 4 lotes, uma empresa só ganhou esses 4 lotes e está sendo feita essa manutenção, exemplo como é que é feito no próprio DENIT. Essa empresa ela vai fazendo a tapa-buraco, limpeza de sarjeta, de banqueta, estabilização de base, entregando, algumas já foram feitas e entregues. Então, não só o governo está construindo, como também está mantendo e recuperando. Circulou nas redes sociais uma imagem que denunciava uma rachadura na barragem de Camará, na recém-entregue barragem de Camará. O secretário João Azevedo minimizou a denúncia e taxou de irresponsável a divulgação que pôs medo à população de Alagoa Nova. As pessoas deveriam ter cuidado quando efetivamente soltasse alguma coisa. Aquilo foi uma denúncia feita por um vereador do PSDB de Alagoa Grande, com a intenção clara de atingir o governo e tornando uma situação que nós conhecemos pelo histórico que tem a barragem de Camará e preocupa, claro, a população de Alagoa Grande, e de uma forma irresponsável colocou que havia rachadura na barragem. Aquilo é uma irresponsabilidade, porque não existe aquilo. O que existe aquilo ali é exatamente uma junta de dilatação que está por trás do aparecimento daquela pequena fissura. Aquela base tem mais de 40 metros de largura e tem apareceu aquela pequena fissura em cima de uma junta de dilatação. No mesmo dia nós mandamos os técnicos, mandamos outro vídeo, claro, respondendo aquilo lá, mas nem sempre tem a mesma penetração. Eu diria que é extremamente preocupante quando se tenta usar de forma irresponsável um fato desse que não aconteceu, usando como se fosse verdadeiro, colocando que havia rachaduras na barragem. Se não existe rachadura nenhuma, a população de Alagoa Grande pode ficar tranquila, até porque esse governo tem uma prática de ser responsável com as coisas que faz. Então nós estamos lá, junto da barragem, acompanhando, existe monitoramento de tudo, então não há o menor problema, nem o menor problema com que se preocupar. Aí o secretário João Azevedo garantindo segurança na nova barragem de Camará, que foi recém-inaugurada. Com essa informação, chegamos ao final do 27 Segundos. A todos uma boa noite e amanhã estou de volta aqui, 9 da noite, na RCTV, do seu jeito, para você.